Bem, amigos do canal GB, nós estamos chegando ao final da primeira temporada do Fala Galvão, nosso videocast do canal GB. Foram 13 conversas animadíssimas com campeões do esporte e da comunicação digital. Teve futebol, teve automobilismo, ginástica, boxe, basquete, algumas polêmicas e muitas risadas, além de ótimas histórias. E eu aprendi muito nessa temporada. E pode ter certeza, vem muito mais por aí. A estreia da segunda temporada será em altíssimo astral, com Marcelo Adnet. Então, por enquanto, vamos ficando com os melhores momentos dos 13 episódios da primeira temporada. Bora lá? Eu cresci vendo futebol e sentindo a emoção através da tua voz. O futebol, eu nasci apaixonado pelo futebol, mas aquela emoção que você transmite nos jogos, aquilo ali fomentou esse amor dentro de mim ainda mais. Eu falo que dois grandes comunicadores no Brasil que foram assim importantes na minha vida. Você no esporte e o Fausto Silva no entretenimento. Grande né? Faustão. E os dois, muito meus amigos, e eu tenho um orgulho imenso de contar isso para todo mundo ouvir, que é Que um bacana, prazer ser cara. amigo de vocês dois. Quem era seu ídolo, seu grande ídolo? Que você, ali no São Cristóvão, você diz assim, cara, eu quero brilhar no futebol, como você disse, mexer com multidões. Quem que você tinha na cabeça? Essa pergunta é muito fácil. Zico, o Galo. O Galinho sempre foi a minha grande inspiração. E me ajudou muito também, porque eu me inspirei realmente em tudo que ele fazia, em como ele se comportava, em como ele andava, É isso mesmo. como ele melhorava. Eu era muito novinho, eu tinha menos de 10 anos, e é uma coisa que marcou na minha memória, que foi ele dando entrevista, dizendo como ele tinha melhorado os fundamentos com a perna esquerda, que era algo que ele tinha dificuldade no início da carreira dele. E aí ele explicou e ele mostrou na reportagem do Globo Esporte que ele ficava tocando na parede com a perna esquerda o dia inteiro, não tinha nada para fazer, ele ia para a parede. E aquilo mudou a minha história, mudou porque eu fiz 150 gols com a perna esquerda. Cento e quanto de perna esquerda? 150 gols de perna esquerda. Que mal servia pra andar. Que mal servia para andar, exatamente. Né? A gente treinou, na minha geração, a gente treinou errado durante muitos anos, Galvão. Ah, é? Muito errado. A preparação física evoluiu muito. Eu atribuo as minhas lesões à maneira errada que a gente treinou durante muitos anos. Olha. Eu acho que assim, metade da minha carreira eu treinei errado. A partir da segunda metade eu comecei a treinar certo. Depois o tempo veio e a evolução da preparação física mudou e aí Foi te ajudando. foi me ajudando. Eu dava 20, 30 piques no jogo, hoje de 20 a 30 metros, hoje um cara veloz, ele dá 50, 60 piques de 20 a 30 metros no jogo. Tá! Cara, deu de bico na bola. O maior centroavante da história, o maior centroavante do mundo, deu de bico na bola, o goleiro tá procurando até hoje, e depois, quando você faz o gol, que você sabe a vibração, o goleiro fala assim, como que eu nunca ia imaginar que esse cara ia dar de bico na bola. Cara, aquilo é um pouco de tudo. É uma história incrível aquele gol, porque além do incômodo que eu tava no adutor da coxa pra semifinal, o adutor é aquele músculo que é um músculo que faz você chutar de chapa, né? Aquele passe de chapa. Se eu chutasse aquele lance ali de chapa, eu podia ter uma lesão grave ali Você do podia adutor. estar fora da final da Podia Copa. estar fora, podia machucar, enfim. Eu tava voltando de uma lesão muito longa e muscularmente ainda tinha aquele risco de ter alguma lesão muscular. E por aí uma parte. Por outra, o chute de bico, ele é um recurso usado no futsal. Isso. Né? Que eu joguei futsal, o meu início, né, foi jogando futsal, mas até no início da carreira eu não sabia como usar os recursos do futsal no campo. O recurso do chute de bico, ele é tão inesperado pelo goleiro
Você matou o goleiro, cara. Que surpreende ele, né? O goleiro, ele vê você armando para chutar e já se posiciona, ele faz o split e quando você vai chutar de bico é uma passada igual ao correr, ele não espera aquilo. E aqui, para ele baixar, ele teve dificuldade e surpreendeu ele. Eu me lembro que eu saí gritando que nem um louco, você saindo, todo mundo, e o goleiro fazia assim. O gesto dele assim, o que eu vou fazer? Que ele não estava esperando. O que aconteceu, Ronaldo? Uma convulsão. Nós nunca falamos assim abertamente disso. Não, mas eu acho que o tempo passou tal, e hoje em dia se fala muito mais da saúde mental dos atletas e faz tudo muito mais sentido olhando para trás, né? E a única coisa que eu atribuo aquela convulsão naquele dia é realmente o estresse de uma final de Copa do Mundo. O que poderia ter sido evitado com esse tratamento, né? Um trabalho psicológico para os atletas, né? Preparando para o que vai ser o futuro imediato, o que é uma Copa do Mundo, o que representa, o país todo esperando por você, e a gente não tinha, né? Antigamente era tudo muito mais militar, né? Um tratamento militar. Vai lá, resolve, se vira, você é um homem ou você é um rato, né? Muito desse comportamento antigamente. Você chegou e falou assim, cadê meu uniforme aí? Mas algo nesse sentido. Eu fui direto pro meu armário, minha roupinha tava lá, já fui tirando a roupa, me trocando, de repente chegou o Zagallo, eu tô bem, aqui os exames, eu não tenho nada, não tive nada, vou pro jogo. Eu depois conversei com ele e falei assim, cara, não teria sido melhor deixar ele no banco para ver o começo do jogo? Nenhum francês acreditava que a seleção da França fosse ganhar do Brasil, a verdade é essa. Ainda mais daquele jeito que eles ganharam. Aí ele falou, aí perde, eu barrei o Ronaldo, eu nunca mais posso voltar pro Brasil. É mais ou menos por aí, né? Bem por aí. Eu tive muitas vitórias na vida, mas eu acho que essa é que me fez mais evoluir. E não digo tecnicamente, nem esportivamente, mas assim, muita gente fala, como é que teria sido o Ronaldo se não tivesse as lesões? E eu falo que eu, particularmente, eu não queria que tivesse sido diferente a minha vida, não, porque essa lesão e essa fase que eu tive me fez evoluir muito como pessoa, me fez ser melhor pai, melhor filho, melhor amigo, melhor ser humano, melhor pessoa. Eu acho que essa passagem toda que eu tive foi por algum motivo e eu acho que eu aproveitei isso tudo para evoluir, para ser, né? Foi uma me soma. fez ser uma pessoa melhor. Eu acho que bacana, cara. Com toda a dureza que foi esse obstáculo, que foi talvez desproporcional para um jovem da minha idade, eu acho que eu peguei a melhor parte e abracei para seguir o meu caminho, sabe? Então, para mim foi incrível ter passado por esse obstáculo tão duro. E ter vencido da forma que venceu. Né? Exato. Esse lado empresário fica muito mais regionalizado, né, digamos assim, né? Tanto na Espanha com o Valladolid, como aqui no Brasil, em Belo Horizonte, com o Cruzeiro, esse lado empresário. Mas eu tô adorando isso, porque eu continuo na indústria do futebol com o mesmo tesão, né, que eu tinha quando era jogador de futebol. Que e tá na indústria de futebol com um novo número de camisa, né, digamos assim, é bacana, e todo dia
Eu acordo e agradeço a Deus por ser tão privilegiado de continuar trabalhando no que eu mais gosto, no que eu mais sei fazer, que é o futebol. Você marcou a minha vida, você transmitiu com emoção tudo que eu fiz dentro de campo, portanto, você faz parte da minha vida. E além de tudo, você é meu amigo há muitos anos e Obrigado. é um prazer estar aqui. Muito obrigado a você e a tua audiência. Um grande beijo a todos e até breve. Você lembra o momento em que o Ronaldo chega de volta pro médio do vestiário? Lógico, eu lembro de tudo. E aí? Eu lembro de tudo, assim. Eu lembro do Dunga deitado, ele deitava e colocava as perninhas no banco para se concentrar, uma toalhinha no rosto, cada um tinha seu ritual ali de concentração. Qual era o seu? Eu era ficar sentado, olhando para baixo e pensando naquele momento que eu tava vivendo, né? Então eu pensava, por exemplo, sempre foi assim na minha carreira. Puta, se eu entrar no jogo, eu vou tentar fazer assim. Pô, se eu fizer no seu caso, imagina se eu... Eu ficava tentando só pensar coisas positivas, né? E aí eu lembro do Ronaldo chegando com o doutor no vestiário, do meu lado direito. Eu olhei assim, ainda lembro do Ronaldo entrando assim. E aí ele vai meio por um canto privado, uma sala assim e tal. Aí de repente volta o Ronaldo junto com o doutor, o Zagallo, se eu não me engano, um pouquinho mais atrás dele, grande Zagallo. Um beijo pro Zagallo, um beijo pro Zagallo. Beijo enorme pra você. Que gratidão que eu Ele tenho fala por que ele. me ama, eu amo você, Zagallo. Impressionante, impressionante. Sentimento muito grande que eu tenho por ele. E aí o Zagallo fala que eu pude muito esperar que o Ronaldo ia jogar. E Era um exército de turco correndo atrás de você. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. 4 em cima dele. 4 em cima dele, Denilson prende a bola. 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson. Eu falo que o lance não seria tão reconhecido se não tivesse a tua narração. Obrigado, cara. E eu te falei isso uma vez lá no Bem Amigos, depois logo da Copa, que eu fui lá e falei, queria te agradecer pessoalmente, porque realmente você deu uma importância pro lance que eu não esperava. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí, eu tava num momento da minha vida, me descobrindo como comunicador, me apaixonando por essa profissão que é comunicar com as pessoas, levar informação para as pessoas. Isso é bom demais. Chega a ser irônico estar falando com alguém que faz isso com excelência por muitos anos. E a minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu não sabia o que fazer, procurei o melhor médico, o Dr. Macedo, um abraço pro Dr. Macedo, processo muito difícil. E aí eu lembro que na consulta definitiva que minha mãe tinha que fazer uma cirurgia, eu saí do consultório do médico, antes de passar pela secretária, a secretária falou, Denilson, o doutor quer falar com você. E aí um trajetozinho de 3 metros, 4 metros, assim, passou tudo na minha cabeça, que eu achei que o diagnóstico já não era o mesmo, era o pior, que ele não queria falar perto da minha mãe, aquele negócio todo. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu percebi que você é o provedor da família. E eu te acompanho como atleta. Você foi um atleta de excelência e tal. E você é um cara muito legal, você transmite uma energia muito boa, você está sempre muito alegre e tal. Saiba que isso pode ajudar na recuperação da sua mãe. Olha. Esse teu jeito de ser. E ajudou? Hoje eu tenho minha mãe em vida. E hoje eu tenho muito claro que eu não vou mudar meu jeito de ser. Tá certo. Aquele olhar de, olha lá, só vive a vida lá, só que é zoeira. Isso me incomodou muito num período da minha vida, hoje não me incomoda mais. Queria dizer que é maravilhoso ver você falando pra se inscrever no canal e clicar no sininho, Galvão. Muito legal. Você sabe que eu nunca imaginei isso. Eu quero aproveitar nosso papo de hoje pra aprender um pouco. Fechado, então vamos fazer essa troca mestre melhor aqui. do que você, eu não teria. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou querer ser amigo de todo mundo, Isso cara. é que eu tô dizendo, eu Sempre nunca te vou querer imaginei tratar discutindo com ninguém. Não, nem eu, Galvão. Então assim, tipo... De repente a gente via lá... Mas sabe um negócio que eu entendi que o Big Brother extraiu de mim? É muito do que eu sou jogando futebol. Quando eu jogo futebol, tipo, aquilo ativa em mim uma parte de uma competitividade que eu não sou o cara mais bonzinho do mundo, entendeu? Tipo, eu sou um cara que, pô, quando tem que discutir com o adversário, eu discuto. Se tiver quando que dar uma porrada no cara também dá. Então, exatamente isso. Por exemplo, eu tô jogando bola ali. Se o jogo tá jogado, pô, jogada bonita, estratégia e tal, beleza. Agora, se eu tomo uma porrada, tomo 2 porradas, eu vou começar a dar porrada também no jogo, entendeu? Uma coisa você vai jogar, sei lá, contra Marrocos, vai ser um jogo. Você vai jogar contra a Argentina, é outro jogo totalmente diferente. Então, se a
argentino vem me dar uma porrada, eu vou lá e vou retribuir, obviamente, dentro das regras do jogo ali, a porrada no argentino. Na hora que eu vi que eu tava tomando muita porrada, e eu falei, pô, vou ficar tomando porrada aqui à toa, eu não vou dar umas porradinhas de volta. Então ali eu entrei na questão do game, acertei, errei, assim como no futebol. A rivalidade do futebol é sadia e tem que ser sadia. O futebol é isso. O futebol me trouxe aqui, o futebol te trouxe aqui. Exato. O futebol nos trouxe juntos e trouxe a tanta gente e melhorou a vida de tantas pessoas. Pô, tem narração de rádio falando, tipo, o Palmeiras é campeão mundial. Tem a Gazeta impressa, Gazeta Esportiva impressa lá, o Palmeiras é campeão mundial. Então, muito por conta disso. Porque nem, por exemplo, recentemente, a FIFA tentou deslegitimar também os títulos da Copa Toyota, que você narrou, do São Paulo, do Flamengo e do Grêmio. Então, tipo, imagina se daqui alguns anos... Entendeu? Tipo, você narrou. O São Paulo é campeão mundial, o Grêmio é campeão mundial. Aí daqui um tempo... Flamengo é campeão mundial. Flamengo é campeão mundial, entendeu? Então, daqui a um tempo, se isso perder, avalia. A gente que viveu, você que narrou, a gente sabe. Não, tipo, a FIFA tá tirando. A FIFA tá de sacanagem. A manipulação de resultado que aconteceu, né, em 2009... a investigação em cima que aconteceu, né, na teoria em 2009, eu, logicamente, estava em contato com a Ferrari. Ferrari tem um grupo grande, legal de advogados, né? O que a Ferrari dizia na época? Então, a Ferrari dizia que os advogados estavam averiguando toda a situação que estava acontecendo e que a gente ia lutar. Gente, presta atenção nisso que ele está falando. Eu, junto com o Max Mosley. Quando você está dizendo, quando ele está dizendo ele está se colocando como Ben Eccleston falando. Aspas. Né, Ben Eccleston, junto com o Max Mosley, que era o presidente, o chefão da FIA naquele momento, né, que eles descobriram em 2008 da manipulação de resultado de Singapura e resolveram não investigar, né, e deixar mudar o ano para 2009 e não investigar para não sujar o nome da Fórmula 1. Ou seja, eles não vamos fazer... Nós sabemos tudo que aconteceu, mas não vamos fazer nada para a gente não comprometer a credibilidade da Fórmula 1. Sim. Acho que a palavra que ele usou foi mais ou menos por aí. E aonde eu vou, as pessoas me param e as pessoas falam exatamente, aquele título é seu, você tem que lutar, você tem que ir atrás. Então até me arrepia, né? Mas é a bandeira do meu país, do nosso país. É a bandeira que eu levantei, depois de tudo aquilo que vem acontecendo, eu acho que a justiça tem que ser feita, porque eu fui injustiçado. E isso é a única situação que me deu, né, a vontade, né, de realmente ir atrás pela justiça. E é isso que a gente está fazendo. No treino, eu confesso que não entendi nada, transmitindo o treino. Você passou reto, não fez a curva, não freou, não fez nada. Bateu o carro e a cabeça fez assim. Depois que você bateu o carro. E ninguém tinha noção. Depois é que foram achar a imagem. Caiu uma mola no carro do Rubinho Barrichello, que estava na sua frente, e pegou na entreviseira e o capacete. Rapaz. Esse aqui é o de 2009. Deixa eu entrego para você mostrar. Rapaz. Gente, vocês sabem o que é isso? Isso aqui é o capacete do acidente. Aí eu vou levantar aqui, vou levar perto da câmera. Tá até com sangue. Olha aqui o capacete. Olha só. Dá uma olhada. Olha o que aconteceu, o estado que ele tá. Olha o sangue aqui embaixo, ó. Tem o sangue aqui. Olha, aqui quando bateu. Rapaz, é impressionante. Eu não lembro de nada, né? Você não lembra de nada? Então, pra mim... Como é que foi isso? Eu não lembro de nada. Você sentiu que alguma coisa bateu em você? Não lembro. Ou já, na hora que fez esse estrago aqui... Na hora que fez esse estrago aí, eu apaguei. Apaguei, aí... Eu tive sorte, né? Porque na Fórmula 1, a gente acelera com o pé direito, né? E freia com o pé esquerdo. Presta atenção nisso. Não tipo... vai fazer isso na rua, não, hein? É tipo um kart, né? A gente acelera com o pé direito, freia com o pé esquerdo e a embreagem é na mão, né? Do carro de Fórmula 1. E quando eu tomei a pancada, né? A molada, eu apaguei e eu estiquei as duas pernas. Tipo, sabe quando você faz um... Mas isso você lembra? Não. Mas eu tô contando como aconteceu. Eu estiquei as duas pernas e então eu acelerei e freiei junto. O que mudou pra mim depois do acidente, como piloto, né? Tipo, eu entrar no carro, eu fechar a viseira, o que eu penso, o medo... eu não posso dizer que mudou alguma coisa nesse sentido pra mim.
Mas o que mudou para mim depois do acidente é que eu dou muito mais valor à vida. Isso, sem dúvida, foi a mudança que eu tive, né? Você é um cara inteiramente realizado com a sua carreira. Totalmente. Tenho muito mais a agradecer, passei muito mais acima daquilo que eu imaginava na minha carreira. Consegui conquistar tantas vitórias, correr pela Ferrari 8 anos, vencer no Brasil mais de uma vez, 2 vezes. Sendo o primeiro a vencer no Brasil depois de tantos anos da última vitória do Ayrton Acho que era Senna. 13 anos, se não me engano. Eu lembro da sua... Cara, e vencer com última volta. E vencer com o macacão verde e amarelo. A Ferrari narração te da permitiu. última volta, sem dúvida, também foi uma realização de um sonho pra mim. O Aquela quê? corrida. A narração sua da última Obrigado. volta. Verdade, não é? Obrigado. Foi realização mesmo, porque foi um motivo muito mais daquilo que eu imaginava na minha carreira. Então eu sou muito grato E muito realizado, né? realizado por tudo aquilo que eu passei. Flow. Flow é chique, cara. Cara, então, e esse nome, ele vem, na verdade, de uma certa discordância, cara, que a gente estava tendo ali na hora da criação. A gente não é muito bom de nome. O primeiro nome que foi sugerido foi Engrenagem Social. Muito bacana. Uns Ia nomes, dar- olha, assim, toscos Ia ser um demais. espetáculo. Esse, E agora vamos ao podcast da engrenagem social. cara, pelo Aí amor o de cara ia Deus. dizer que porra é essa? Foi mais ou menos isso que eu disse. É. E aí depois, Cult Flow. Aí eu falei, cara, Cult Flow é muito ruim. Vamos só Flow. Você já tomou muita porrada? Eu tomo porrada todo dia, cara. Se abrir agora o Twitter aí, você vai ver que estão me batendo. E é engraçado porque eu tomo porrada de tudo quanto é lado pelo mesmo argumento. Então, eu falo A, aí uma galera de um lado vai me bater porque eu falei A, e a galera do outro lado vai me bater porque eu falei A também. Então isso significa que eu tô incomodando todo mundo. Você concorda com tanta gente que chama as redes de antissociais? Olha, cara, eu acho que existe uma rede que ela é, na minha opinião, definitivamente antissocial, que é o Twitter. E o pior é que faz parte do meu trabalho estar no Twitter e saber o que tá acontecendo ali. Claro. Porque, lógico, pô, eu claro. preciso. A galera. Eu tomo porrada, por exemplo, porque eu sigo. Por exemplo, eu sigo o Lula e eu sigo o Bolsonaro. Só o fato de. Porque eu preciso saber o que esses caras estão falando. A internet que eu conheço fala mais de ódio, cara. Muito mais de ódio. Ódio é o que dá clique, né? Ódio é o que faz as coisas funcionarem. Mas eu acho que vai passar, cara. Eu sou meio. Talvez eu seja otimista demais, mas eu acho que vai passar. O Monark tomou uma posição política no programa que ele falava do partido nazista, que deveria... Ó. Explica, você vai explicar. Aham. Mas, mais do que polêmico, vocês foram quase cancelados. Não, a gente foi absolutamente. absolutamente cancelado. E aí, em certo momento, o Monark, ele tava falando sobre liberdade de expressão e como funciona nos Estados Unidos. Porque você sabe que nos Estados Unidos existem partidos neonazistas que não são ilegais. Não partidos, mas grupos, né? Tá, Partido, grupos. sim. Grupos. Partido. É verdade, desculpa. E aí, ele estava defendendo a liberdade de... Ele falou o seguinte, eu acho que assim como existe um partido comunista no Brasil, poderia existir um partido nazista. Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que... Bom, o nazismo, ele tem também. Ele tem um problema intrínseco que ele, para existir, precisa matar pessoas. Ele traz um horror na história. Exato. O que aconteceu foi, as pessoas o taxaram de nazista. E assim, ele falou uma coisa que eu discordo, que eu considero ruim e horrível e tal, mas eu sei que o Monark não é nazista. No dia seguinte, a gente tinha 97% das nossas receitas não existiam mais. Tudo desapareceu, foi tudo pro espaço, e o Monark, ele saiu do Flow em 24 horas, contratualmente. Já não tava mais. Muita gente apostou que o Flow ia acabar. E, cara, a gente teve que se virar pra não quebrar. Pra você ter uma ideia, hoje 40% do meu custo fixo é pra pagar o fato de ter sobrevivido o ano passado. Quando ele foi convocado para ir para a seleção, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, eu fiz uma palestra só para ele. Eu montei ali o computador, chamei ele e falei, agora quem está falando com você não é sua mãe. É uma ex-atleta que foi tantas vezes para a Olimpíada, blá, blá, blá. E contei para ele tudo o que ia acontecer no entorno.
Os problemas que podiam acontecer dentro da Olimpíada, dentro da Vila Olímpica e tal. Isso eu falei. Mas se adiantou muito, eu não sei, viu, Galvão? Nada, pô. O adestramento, o Cavaleiro, ele não mexe nem as mãos. É uma coisa assim... É o dedinho só que É o dedinho você nem aqui, vê. só aqui o dedinho. Aquele negócio de fazer assim, não tem nada disso não. E as pernas ali, uma pressãozinha no joelho, não tem aquela coisa de bater com o calcanhar, não tem nada. Então é uma disciplina rígida. Muito. Tem que ter uma interação com o cavalo muito grande. E o João, ele tem... Eu chego até a me emocionar às vezes, a relação que ele tem com o cavalo. É uma paixão que um nutre pelo outro. Sabe? Não tem só o João que é... O cavalo também é apaixonado pelo João. O cavalo é fantástico, assim como o cachorro. É uma relação... Dizem que a relação do cavalo com o ser humano é muito mais forte do que o cachorro. Só que você não leva um cavalo para dentro da sua casa, né? É essa a mais diferença. difícil você levar ele para dormir na sua cama, é mais complicado, né? A Hortência, reza a lenda, que ela fazia 1000 arremessos por dia. Isso. Mas só contava os que a bola entrava. Mas eu saía pouco, viu? Mentira! Agora que eu senti a coisa assim, não pode ser muito humilde. Agora vocês viram, vocês viram exatamente o que, Eu ela errava pouco, mas os que eu errava eu não contava. Não Tinha que contava. acertar 1000 bolas. 1000 dentro. E você todo sabe dia. o que ele me disse? Que era de noite e que ele ficava embaixo da cesta devolvendo a bola pra você. De vez em quando, mas muito Mas mais... aconteceu de isso? Quando... Aconteceu. Às vezes Cara, eu era louca, né? O Galvão, ele é extremamente profissional, muito profissional. E além de ser profissional, ele sabe muito. E as pessoas, quando sabem muito, elas são o quê? Exigentes. E aí eu chego e ele tá, nossa. Ele tá chamando atenção, né? Tá certo, eu já vi você chamar a atenção das pessoas quando eu tô no programa com você, e você totalmente com razão. Entendeu? Totalmente com razão. Por quê? Porque você quer dar para as pessoas o que há de melhor. A mesma coisa eu. Quando eu tô num jogo, eu chamo a atenção das minhas jogadoras também, das minhas amigas, como elas também chamam a atenção de mim. Por quê? Porque nós queremos o melhor espetáculo, nós queremos as melhores coisas. Entendeu? Mas me diga uma coisa, no vestiário, antes de entrar num jogo, você arrumava uma discussãozinha com alguém pra entrar com mais adrenalina? Olha, isso aí a gente tem que preparar antes, né? Eu fico muito concentrado no vestiário. Eu ouço muito o que o técnico tem que falar, a tática do jogo. E se eu tiver que falar algo, eu falo dentro da quadra e no vestiário no meio tempo. Porque aí eu vejo tudo que está acontecendo, aí eu chamo atenção, mas sempre pro positivo. Eu nasci para ser mãe, né? A minha vida inteira eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter minha família. É verdade? Mas eu não nasci para ser jogadora, eu nasci para ser mãe. Mas eu fiz um planejamento da minha vida, né? Me casei com 30 anos, fui ter filho só 7 anos depois, 7 anos depois. Eu fiz uma programação, eu não vou ficar grávida jogando, porque você interromper uma carreira é muito difícil. Quando eu engravidei do João Vitor, eu carregava ele para onde eu ia. O João Vitor, com 2 meses, estava comigo na Itália. Eu estava jogando com a seleção brasileira, fazendo amistoso, e eu estava com ele embaixo do meu braço, levando babá, levando tudo. Ele era o mascotinho do time. Olha que então, a única dor que eu senti foi quando o João Vitor não pôde entrar na Vila Olímpica. Eu tive que escolher entre ir para a Vila Olímpica com as meninas ou ficar no hotel com o João Vitor. E eu escolhi ir para a Vila Olímpica com as meninas, porque eu não podia me afastar naquele momento. Eu tinha que estar com um grupo. Eu fiquei apaixonada por esse jogo, cara. É um jogo inteligente, é um jogo rápido, é um jogo de decisão, um jogo de leitura. Não basta você setar o físico, você tem que ter leitura de jogo, você tem que ter inteligência, tem que jogar 3, 4 jogadas na frente do outro. Um jogo tático, extremamente tático. Totalmente. E o feminino mais ainda. O masculino vai um pouquinho... O cara vai lá em terra, bate pra dentro, leva o cara Dá um tranco pra lá, O jogo pra cá. da mulher é mais tático ainda do que o do masculino. A Paula é a pessoa mais importante da minha vida profissional. Porque graças a ela eu sou o que eu sou, porque eu treinei minha vida inteira pra ganhar dela, né? Então E ela uma outra parte da vida pra ganhar com ela. Ela é muito importante na minha vida. E quando a gente se unia na seleção brasileira, a gente tinha uma sinergia muito grande, que os americanos falaram que nós éramos a maior dupla que já viram jogar junto, porque a gente tinha uma sinergia... Eles não estavam inventando nada. Não, a gente tinha uma sinergia muito grande, nós duas. A gente pensava muito rápido, ela só olhava para mim e já sabia o que ela queria. Mas, assim, nós somos muito diferentes uma da outra. Eu sou muito diferente dela, ela é o oposto de mim, eu não frequento os mesmos lugares que ela. Eu me casei com o Rei da Noite, eu fui para a alta sociedade, aquela coisa toda. A Paula já é uma pessoa mais simples. Ela mora numa praia lá na Bahia,
Como é que é o nome? São Santo André. Santo André, você é sempre muito assim. Ela é mais, Mas ela é mais recatada, eu sou obtida, eu gosto de aparecer, entendeu? Ela não é. Ah, não diga. Ela não é. Então, não a me gente fala uma coisa dessa. Mas assim, eu adoro a Paula. A Paula é uma grande pessoa na minha vida, entendeu? A gente só não se vê sempre. O basquete é maravilhoso. O basquete é maravilhoso. Esses confrontos, quando você assiste um bom jogo, poxa, é de encher os olhos da gente. É maravilhoso. Eu fico assim, vidrada. Meu amigo Acelino Popó Freitas. Levanta, parceiro, vambora. Bota a base direito aí. Aqui. O canhoto já vou com a direita já, porque você tá como canhoto aqui. Eu tô de canhoto. Joga aqui, ó. Pá! Tum! Opa, joguei pro lado aqui e já entro com gancho no fio. Tudo bem? Tudo bem? Graças bom a te Deus. ver, bom te Obrigado, ver. viu? Você pegava forte, hein, cara? Foi porque eu tinha que pagar uma casa fiado. Eu tinha que... Entendeu? Tem um número no boxe mundial que é muito comemorado quando acontece. Quando alguém consegue fazer 10 defesas consecutivas do título. Título mundial, isso. Você fez das 10 defesas? Fiz as 10 defesas e nessas 10 defesas a gente se torna super world champion, super campeão mundial. Super campeão do mundo. O cara, além de ser tetra, ele é super campeão do mundo, ele tá no hall da fama. 43 lutas, 41 vitórias, 34 delas por nocaute. Não é brincadeira, não. Mike Tyson fez 21 lutas, quando fez a sequência dele de 22, ele ganhou por ponto. Então valeram 21. Isso, valeu 21 consecutivas. Eu cheguei a fazer 29 lutas, 29 nocautes consecutivos. Gente, cara, esse Fala Galvão, a gente tem recebido cada pessoa aqui que faz... Eles fizeram a história do esporte brasileiro. O homem é simplesmente tetracampeão do mundo. Era muito treino, era muita dedicação. Era você abdicar da família aqui para passar 2 meses fora. Era um investimento meu, eu tirava no meu bolso, que eu tive poucos patrocínios no auge da minha carreira. Eu tirava do meu bolso e pagava 2 casas alugadas nos Estados Unidos, que eram uma para mim, né? E outra pro meu treinador. Aí eu tinha que pagar os sparring, que eu pagava $400 por semana, pro cara fazer o sparring comigo. Tudo você pagando? Tudo eu pagando. Era um investimento meu. Graças a Deus eu tinha bolsas boas. Eu queria te perguntar, qual foi a grande luta da sua vida pra você? A grande luta da minha vida... Vamos fazer assim. A grande luta e a mais difícil. Tá. A grande luta acho que foi a primeira mesmo, né? Que eu me destaquei e tudo. E tive a felicidade de ter você, né? Naquela luta ali. Porque um grande narrador, ele sabe fazer um grande atleta. Ele sabe fazer o seu ídolo. E você fez de uma forma... Ajuda um pouquinho. O senhor fez de uma forma muito, assim, muito bacana. Isso me deu, assim, um up muito grande. Foi 2 títulos mundiais que eu ganhei. O senhor narrando... E lá vem E eu sim, ganhando o título mundial, porque, queira ou não, naquele título mundial, o Brasil não me conhecia. E a forma que você verdade, conduziu, cara. a forma que você me botou pra cima, falando que nasceu... Toma água aí, Popó. Toma água aí. Cara, é tão bonito isso, um cara com a força que ele tem, com as vitórias que teve, como ele dominava as lutas, ele se emocionar assim. Isso é muito bonito, cara. E ali o senhor falava que nasceu o novo ídolo do esporte brasileiro, né? Rapaz, pra mim é uma honra você dizer isso, que você no mesmo dia ganhou 2 títulos, um deles eu ter narrado essa luta. E eu me lembro que ele disse, surge um novo ídolo do boxe brasileiro, um novo ídolo do esporte brasileiro. Eu achava que o trabalho que o político faz dava voto. Tipo, você ser servidor público, porque o político tem que ser servidor público. Obrigatoriamente tem que ser servidor público. Eu apresentei mais de 70 projetos de lei na Câmara. Olha. Eu presidi a comissão no Frente Parlamentar. Fiscalizei todas as obras da Copa do Mundo com absurdo de exigência? Não, com absurdo de roubo mesmo. Ah, de roubo mesmo? De roubo, é. Você Tipo mesmo assim, roubo? a cadeira superfaturada em Brasília tava 40. Lá em Cuiabá tava 400. Só pra você ter ideia, né? E aí a gente fazia... Você denunciou essas coisas todas? Era eu, Romário, Danley e Derley. Era uma galera voltada ao esporte mesmo, que a gente fazia a comissão da Copa do Mundo que criamos, né? Pra fiscalizar. E a gente levava todo o dossiê, mas infelizmente... Você saiu decepcionado com a política? Saí. Porque ele é uma mistura, é mais comentarista que narrador. Isso. Mas não... Ninguém acredita nisso. E todo mundo vem me perguntar, Álvaro, você narrou tanta coisa, fez isso, fez aquilo. Falei, olha,
vocês têm que pensar uma coisa. Eu comecei na televisão, num nível razoável, como comentarista do Galvão Bueno na Bandeirantes. Boa, obrigado. Depois, eu virei comentarista do Luciano do Vale. Olha e eu só. narrava os jogos de tênis. É o que vocês não lembram. Eu narrava o tênis porque ninguém queria fazer os jogos de tênis. Só que depois pintou a coisa boa do tênis. Uma semana em Itaparica, né? Era sempre bom. Ah, essa era boa. Era sempre bom. Calma. Então. Não, E aí Thay, fizemos calma, os jogos de calma, vôlei. pai, eu sou sua filha, eu vou falar. E eu tenho uma coisa meio de diretora. Deixa eu te dar um toque. Isso aqui é um videocast. Isso aqui não é o quê? É uma transmissão de um programa que a gente Bom, eu vou olha fazer o pra seguinte, eu vou câmera embora, pra vou falar. deixar os dois falando. Você tem que falar olhando pro Galvão. Isso é um papo, é uma conversa. Ah, é? Você tá olhando mais pra câmera. De vez em quando, você olhar pra câmera pra fazer algum comentário, tudo bem. Mas é o videocast, a gente meio que esquece a câmera, entendeu? Entendi. Aí você fala pra ele, pode voltar, Galvão, pode voltar. Obrigada, gente. É porque isso é vício, é normal. Ele tá acostumado a olhar pra câmera, tem que dar esse toque. E aí, eu tinha muita cólica, bebê. Aí eu lembro assim, né? Minha mãe me contou não lembra que bastante. você tinha Minha mãe me cólica? contou, para de ser Tá, maluco. tá bom. E aí, eu deitava na barriga do meu pai, a cólica passava. Então, eu tinha muita ligação com ele. Aí, de repente, esse pai some, viaja há muito tempo, ele me liga, deixa eu falar com a Fefê. Aí eu, papai porcaria. Eu mandou chamava bem. ele de papai porcaria, porque ele era Mandou bem. muito ausente. Só que quando o jogo difícil. virou, deu ir pra televisão, deu fazer sucesso, deu não poder, por conta de roteiro, estar presente em datas comemorativas, Páscoa, momentos importantes da família se reunir, que eu entendi o lado profissional do meu pai. Então eu precisei passar por isso pra perdoar entender. ele em algum lugar Demorou da minha... tanto tempo assim pra perdoar? Demorou. O sonho do meu pai era que eu fosse a Fernanda Venturini, mas eu virei a Paz Leme mesmo e acho que ele aceitou, ele teve que aceitar. Mas no eu caso. narrava em casa. Ah, é? Bola alta para Fernanda Paz Leme. É Fernanda Paz Leme do Brasil! A mão, olha a mão, olha a mão, olha a mão. Eu adoro essa mão, é impressionante. Imagina ele falando comigo assim, na vida. Ele falava, não? Às vezes ele falava, ele fazia mais essa voz, olá e tal. E você eu sempre amei, Obrigado. narrando todos os nossos gols, o futebol, tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo e que você faz parte da nossa Copas. história, da nossa memória afetiva, é tetra. Última transmissão do Galvão na Bandeirantes. Última? Última. Caraca. 1981, Nem eu lembro. Campeonato Sul-Americano de Basquete Masculino. Uruguai. Não era Mundial, não? Uruguai, não, Campeonato Sul-Americano. Nós fomos para o Uruguai e o Galvão aí virou e falou: nós temos que ficar num hotel legal. Ele arrumou o Vitória Plaza, que era, na época, o melhor hotel de Montevidéu. Melhor Sempre hotel. chique. Só que não tinham 2 quartos. Então, foi uma suíte com 2 camas e tal. E o Galvão só falou um negócio. Não, vamos aqui e tal, você fica nessa cama e tal. Depois do segundo dia, eu deixei uma baguncinha do meu lado. Não, cara, eu vivo em Pequena hotel. bagunça. Ele é Deixa eu muito Não tem bagunceiro. uma coisa fora do lugar. Ele é muito Se eu bagunceiro. beber e chegar meio bebum, eu pego minha roupa e penduro a calça, a camisa. Um bêbado consciente. Gente, eu saí quando eu voltei. Não foi isso. Fui segundo dia, você me advertiu. Aí no 4º dia... Mas peraí, rapidinho, ele te advertiu como? Com carinho? Carinho, com... carinho. Carinho, sempre foi carinhoso com ele. Arruma aqui e tal, tudo mais. Eu sei que no 4º Foi dia... com muito. Ó, vem, arruma essa porra aqui, cara, porra. 4º dia, eu entrei... Não, eu vou arrumar depois. Eu entrei no chuveiro, de repente eu saio, tava limpo o sofá. Eu falei, cadê minhas Tudo roupas? arrumado. Cadê? Ele jogou tudo no corredor. Você jogou no corredor. Mas eu juntei todas as tralhas dele. Tinha cueca, tinha meia, tinha camiseta, Sunga tinha pra sauna. calça, tinha sunga. Sunga tinha pra não sei sauna o quê. é um detalhe muito Sunga bom. pra sauna, olha só. Nunca vi falar nisso também. Mas é um detalhe. Mas tinha, eu juntei tudo, joguei tudo no corredor e a mala dele junto. Quando ele saiu, ele não tinha roupa nem pra ir buscar as roupas dele lá fora. Você saiu pelado, pai? Toalha. Enrolado toalhinha. na toalha. Chique, é isso, é Aí sobre ele isso. aprendeu, ele não arrumou nada, enfiou tudo dentro da mala, Claro. deixou tudo lá, mas falei, agora já posso dormir. As ginastas, meninas, sempre tiveram Hoje em dia não, tá bem diferente. Mas naquela época a gente tinha muita restrição com a alimentação. Então a gente sempre ia almoçar com o treinador e o treinador ficava olhando o que a gente estava indo colocar no prato. Isso não. Então a gente aprendeu, às vezes, a colocar tipo, embaixo de uma alface, a gente colocava macarrão, colocava alguma coisa que dava pra gente comer alguma Essa eu coisinha nunca a mais. vi. Esconder macarrão debaixo do alface eu nunca ouvi falar. E aí teve um dia que o Diego chegou assim pra gente
me ensinem a fazer isso aqui que eu não sei. Aí a gente, o quê, Diego? Esconder comida embaixo das coisas. Porque os meninos nunca precisaram fazer isso. E nessa época, em Pequim, ele emagreceu 10 quilos por conta da dengue. E mesmo assim, o treinador dele estava muito no pé dele por causa do peso dele. E aí eu ri muito, porque eram coisas que ele não precisava fazer. E era muito engraçado. Toda vez que a gente ia almoçar, que ele ia almoçar com a gente, ele ia assim atrás da gente. E ele ia vendo como a gente fazia, ele colocava ali o macarrão embaixo do alface. Mas você não precisava esconder. Eu comecei total por influência da Dani, né? Não era um esporte que ainda era praticado por muitos homens. Isso foi até algo que foi com a minha geração, que foi quebrando esses tabus, mostrando, depois vir Zanetti, Nori, dentre tantos campeões que nós temos atualmente na ginástica, mas eu me inspirava na Dani e depois na Daiane também. Então, porque eram as multicampeões que eu tinha para olhar elas duas. Verdade. A Dani como um exemplo muito claro de determinação. E nós éramos os DDDs, né? Era o Diego, a Daniela e a Daiane. Verdade. E a gente fez com que a ginástica eu nunca pensei nisso, ganhasse visibilidade. Ganhou muita visibilidade. A gente chegava nas competições, as competições eram televisionadas em canal aberto, que não é algo que a gente tinha essa oportunidade. A gente vem de um país que é do futebol, eu torço muito, eu sou muito flamenguista, mas eu digo assim, nós somos um país que o esporte olímpico não tinha ainda esse espaço. A gente vê hoje uma Rebeca aí brilhando como brilha, primeira campeã olímpica da história da ginástica, que já veio com chance desde a geração da Dani, lá em 2004, com a Dani e a Daiane, já com chance de medalha olímpica em Atenas. Mas então, eu gosto muito de frisar esse exemplo, porque a gente perdeu muitos valores na atualidade. Eu falo que o fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, para a ginástica, ele também é especial. Ele me atendeu carinhosamente, assim, de uma forma que... Ele estava na Itália nessa época? Estava na Itália. O Rodrigo estava na Itália com ele? Falava com ele, falava com a Milene na época. E eles foram, assim, incríveis, porque ele não perguntou o porquê e o para quê. Ele simplesmente se sensibilizou com a história de um atleta e ajudou, sem esperar nada em troca, sem... Que ainda não era conhecida. E o Ronaldo Fenômeno entrou muito especialmente na minha vida e foi quando ele mudou não só a história de uma Copa do Mundo do futebol, ele mudou a história de um outro esporte. Porque com o carinho, com a sensibilidade dele, ele ajudou uma atleta a ir para um mundial. Fui para a primeira final mundial da história de um aparelho, que foi no solo. E meu melhor aparelho era o solo também, mas meu melhor aparelho sempre foi a trave. A trave, E, consequentemente, o aparelho que eu comecei a me destacar foi o aparelho que deu a primeira medalha da história do Brasil. É muito treino, porque a ginástica a gente sempre tenta chegar à beira da perfeição e o segredo é a repetição. A gente não tem muito o que fazer, lógico, tem todo o planejamento. E hoje em dia a gente conta muito também com uma melhoria na parte que juntou junto com o esporte, que somou com o esporte, que é a equipe multidisciplinar que está constantemente no ginásio acompanhando o treinamento. Mas são de 7h30 a 8 horas diárias de treinamento. Todos os dias. Todos os dias. Fala muito da minha história. Caiu de bunda, caiu de cara, depois caiu de pé, porque é exatamente... Como é que é? Caiu de bunda, caiu de cara e depois fiquei de pé. A gente ri agora, mas quando você Mas é exatamente quando isso. Você caiu de bunda, me deu um desespero, eu tava narrando, fiquei desesperado. E você sabe que uma das coisas mais marcantes para mim, eu até falei isso antes de entrar na entrevista, que a gente não tem noção da dimensão do que a gente representa naquele momento. Quando eu cheguei em 2008, eu era campeão mundial de 2005, primeiro homem campeão mundial da ginástica no masculino, era prata em 2006 no mundial, era bicampeão mundial em 2007, fui para as Olimpíadas de Pequim como grande favorito a ser campeão olímpico. Foi um ano complicado para mim, eu tive uma cirurgia 3 meses antes de Pequim no meu joelho direito, tive dengue hemorrágica, que eu emagreci 10 quilos, mas nada disso me dizia que eu não iria conseguir. Mas assim, isso na realidade foi minha maior lição da minha vida, o Galvão, porque eu cheguei num cenário, um menino que veio de baixo, que foi pobre, que já teve dias que não tinha o que comer dentro de casa. Cheguei em um estrelato e eu não era mais o Diego Hipólito atleta. Eu virei uma celebridade. Verdade. E eu tinha que colocar meus pés no chão e entender que eu era um atleta. Essa queda foi uma das minhas maiores vitórias da minha vida.
porque me fez mostrar que eu não era invencível, que todos que estavam na final eram merecedores daquele resultado e todos que estavam ali tinham lutado muito. Quando eu caí, eu fui muito cruel comigo, porque eu achava que eu tinha amarelado e ninguém amarelou. O primeiro atleta a chegar numa final olímpica, um homem chegando numa final num país que era extremamente preconceituoso com a ginástica. Eu estava mudando uma história ali da ginástica brasileira masculina. Eu entrei para Londres para competir de uma maneira que eu não tinha condição, na realidade. Só que a vaga era minha. Então eu jamais ia desistir, porque positividade e murmurar nunca foi algo que... Murmurar jamais. Eu já estava nos Jogos Olímpicos, eu era um privilegiado. Claro. Quantas pessoas querem estar ali? Então eu entrei, eu achava que ia dar certo mesmo assim, fiz a primeira acrobacia, a segunda eu caí literalmente de cara. Esse foi o pior momento da minha carreira, incomparável. Uma Olimpíada caída de bunda. 4 anos depois você vai... Só tem oportunidade 4 anos depois de tentar de novo. Eu tinha caído de cara. Eu competi o primeiro dia, me classifiquei para a final. Aquilo para mim já foi uma vitória de um tamanho que eu não sei explicar, porque chegar num terceiro Jogos Olímpicos com 30 anos de idade e ser finalista olímpico na sua casa, aonde eu tinha feito história nos Jogos Pan-Americanos, aonde tudo da minha vida tinha acontecido de principal. Meus maiores momentos felizes da minha vida foram na Barra da Tijuca. Meus maiores momentos felizes foram na Barra da Tijuca. Então, eu peguei na final, quando eu entrei, eu não tenho como negar que eu tava tremendo, eu tava muito nervoso. Quando eu subi, eu precisava de uma frase de motivação. E o Marcos Goto chegou, bateu no meu ombro e falou assim: Diego, eu acredito em você. Olha. Você tá preparado, você treinou. Vai lá e faz a sua parte. Fiz a primeira acrobacia, que foi a que eu caí de cara em Londres. Fiz a segunda acrobacia, que foi a que eu caí de bunda em Pequim. Fiz a terceira acrobacia, que era um duplo twist escarpado. Fui pra parada de mãos, que era um momento que era importante na série, que tem que ter, que é obrigatório. É obrigatório. Fui pra a outra passada, que é a passada mais difícil da minha série. Cravei a acrobacia. Fui pra passada, que era ao rolamento, que o Marcos Goto tinha pedido pra fazer estendido, mas... Na hora me veio, faz o flexionado pra você garantir essa medalha. Fiz o flexionado. Então dá pra pensar mesmo durante o exercício. Quando eu fui pra última acrobacia, me veio a queda de Pequim. Nessa hora eu falei assim, vai lá e arrebenta, crava isso. Fui, quando eu terminei, eu saí, foi uma alma lavada, não é por medalha, ô Galvão. É porque eu falei assim, Deus, obrigada, eu consegui fazer meu papel aqui. Com a minha mãe na arquibancada chorando, com a minha família, a Dani lá chorando, se derramando. Isso tudo, ô Galvão, que eu falo para as pessoas é o seguinte, é para as pessoas não desistirem do sonho delas. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém, eu só sou o cara que não desisto dos meus sonhos. Eu me emociono com cada fala que eu vejo da Olimpíada, e principalmente quando as pessoas repetem a frase dele que ficou muito marcada. A primeira eu caí de bunda, a segunda eu caí de cara. E a terceira eu fiquei de pé. Olha só, gente, isso aqui. Em 1979, você marcou 89 gols numa temporada. Foi. Você foi recordista... 81 jogos. 81 jogos, 89 gols. Você foi recordista mundial de uma temporada até 2012, quando o Messi fez 91. Isso, 2 a mais. Isso. Jogou, deve ter jogado umas 10, 15 partidas a mais, pelo menos. Eu acho que não. Aí não. Você jogou quantos jogos em 99? 80 jogos. 81. Mas eu jogava-se muito mais. Joguei muito. Porque esse foi um ano que só no Rio de Janeiro nós tivemos 2 campeonatos carioca. Sabe? Porque mudou lá o negócio de Guanabara, alguma coisa. Isso. Tá? Aí tiveram 2 campeonatos. Eu transmiti tudo isso. É verdade. O Flamengo ganhou os 2. Ganhou os 2. E aí começaram a dizer que o Flamengo não tinha tem tricampeonato. Que tricampeonato é esse em 2 anos? Foi turno e retorno, tudo lá. Que tricampeonato? Eu sei que eu gritei lá, tricampeão. Mas que tricampeonato é esse em 2 anos? Nesse campeonato, eu tive a felicidade de, em 2 jogos, eu fiz 12 gols. Fiz 6 em cada um. E aí, o segundo colocado ficou muito gol atrás.
Tá vendo, Sérgio? 12 gols em 2 jogos. E que eu ia pedir de música aí? Pô, 2 por jogo, cara. A pessoa, se o Tadeu já tivesse inventado isso, você ia pedir 2 músicas por jogo. Nossa, que beleza. Aonde a Udinese ia, o pessoal ia pra me ver, né? E eles tinham um carinho muito grande. E aí o Udinese, nós metemos 4-0, tava acabando o jogo, teve a falta. Eu bati e fiz o gol. Cara, o estádio todo, a torcida toda do Gênova de pé, aplaudindo. Foi um negócio, assim, absurdo. Foram momentos, assim, inesquecíveis. Eu não queria sair do Flamengo de jeito nenhum. Não tinha nenhum motivo para sair do Flamengo. Então, o Flamengo... Isso que o torcedor do Flamengo devia estar querendo ouvir agora. Não tinha motivo nenhum. Mas eu já falei várias vezes sobre isso. Então, o que aconteceu? Naquela época, se você, para ganhar um passe livre, você tinha que ter 10 anos de clube e 32 de idade. Se eu renovo com o Flamengo por mais 2 anos, eu bateria os 32 de idade, porque os 10 anos de Flamengo eu já tinha. Entendeu? Então, o conselho, o Dusch botou isso lá no conselho, o conselho aceitou a venda. Dusch Antônio Augusto, Dusch E Abrantes, aí que era o presidente eles me do Flamengo. venderam. Eu tentei de tudo para ficar, mas eu sabia que eles queriam me vender, que era a única oportunidade de faturar, né? De faturar. O time tinha 3 cobradores de falta. Nelinho, Rivelino e o Marinho Bruxa, né? Que ainda tinha. Batia, que Olha era... só. E faz 8 anos que não tem gol de falta. Aí- Como é que pode? Aí fizemos 1-0, gol do Nelinho de falta. Tá? Só que o Nelinho foi expulso. Então só sobraram Marinho, Bruxa e Rivelino. Rivelino, exatamente. Aí começa o segundo tempo e tal, Rivelino vai expulso. Sobrou o Marinho. Sobrou o Marinho. Aí o Uruguai empata o jogo. Aí, final do jogo, né, a gente tudo recuado lá, o Palhinha, Deus levou ele agora. Levou há pouco né? tempo, grande Palhinha. Meti uma bola pra ele assim na esquerda, ele foi, quando chegou lá perto da área, sofreu uma falta bem assim no bico da grande área. Do lado esquerdo. Do lado bateu esquerdo, de pé direito, né? Aí quando teve a falta, eu fui correndo pegar a bola, o Marinho já veio, eu falei, Marinho, aí não, tu bate lá de longe, aqui de perto eu vou bater eu. Aí fui, peguei a bola, bati lá no canto do goleiro. O goleiro saiu antes, caixa. Ganhamos o jogo de 2-1. 3 dias depois, outro jogo contra a Argentina. Aí já não tava Nelinho nem Rivelino que foram expulsos. Aí... É só o Marinho querendo bater falta. É, só o Marinho. Mas aí, estamos ganhando da Argentina. Que Deus levou muito cedo também. Também. Tá ganhando da Argentina 1-0, aí falta... Só que do outro lado agora. O Marinho não chegou perto, não. Ele só olhou assim, aí eu fui lá, bati a bola, pum, gol. E 2 jogos de iniciar na seleção, 2 gols. E Rivelino e Nelinho é que deram moral. Olha, daqui de longe a gente bate, de perto já sabe quem vai bater. Direito adquirido, né? Direito adquirido. A partir daí ninguém mais bateu falta na seleção. Só o Zico. Quando eu tinha no meu time jogadores que eu sabia que poderiam me ajudar a decidir jogos em cobrança de falta, eu chamava o preparador físico, chamava o médico, falava assim, olha, eu quero um tempo para eles treinar. Então me tira eles disso daqui que eu vou levar eles pro treino. Sabe? Em vez de fazer uma outra coisa, que às vezes não é necessário. Você se desgastar em muita coisa. Vamos fazer aquilo que é produtivo pro time. Se você quanto mais treina, o homem lá de cima também, do basquete. se a bola for pra lá, ele dá uma ajudinha pra... Pô, sabe como é o bronca do Oscar? É o tal de Mão Santa. Mão Santa. Ele falava muito comigo. Cansou de dizer pra mim, Mão Santa é o cacete, pô. Eu treinava 8 horas por dia, dava 10 mil arremessos. A primeira coisa que eu disse lá foi o seguinte, você não pode só trazer nomes famosos pra cá. A gente tem que formar ídolos japoneses, porque o público tem que ir ao estádio para ver o japonês jogar. A questão da Copa do Mundo, ela é totalmente diferente de um campeonato. Então, a Copa do Mundo, ela tem uma série de situações que você não pode se dar o luxo de errar uma vez num jogo. Você vê a seleção da Argentina, que foi campeão agora, ela perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo. Certo? Verdade. E aí, vai lá, conseguiu se recuperar. O único jogo que a gente errou mais do que o normal,
a gente foi embora pra casa. E errou Entendeu? pontualmente. Pontualmente, né? Porque dominou o exatamente. jogo, É errou isso aí, pontualmente. pontualmente. Então é aquele jogo que tem hoje, muito se fala do adversário que espera ali, fica ali pra te dar a espetada no momento que você jogar no teu erro. Se não jogou, se você não errar, a possibilidade de você ganhar é grande. Flamengo de 81 e Flamengo de 2019, que time era melhor? Pra mim vai ser sempre de 81, né? não tem jeito. De 89, de 19 marcou a história, foi maravilhoso, né? E é uma geração fantástica que entendeu o que era Flamengo e continuam aí, muitos deles ainda, né, tendo sucesso e lutando para conquistar. E conquistando. Conquistando, exatamente. Sempre na briga batalha. Ali para conquista, na batalha. Hoje, Portugal faz um belo trabalho com a parte de treinadores de futebol. Ronaldo Fenômeno sentado aqui, eu perguntei para ele, quem era seu ídolo? Ele falou, Zico. Ponto. Mas não, Zico. Quando você tinha a idade dele, quem era seu ídolo? O Dida. Explica quem era o Dida para aquele o Dida garoto mais novo que estava lá de lá. Foi o jogador titular da Copa do Mundo de 58 e o reserva dele era simplesmente o Pelé. Cara, eu não tinha pensado nisso, é verdade, ele era titular. O Pelé entrou no quarto jogo, sei lá, coisa assim. Acho que foi o quarto jogo. Quarto jogo. Contra o País de Gales. Titular era o Dida, camisa 10 do Flamengo. Verdade. Aí a 10 foi pro Zico. Você fez quantos gols na final da Libertadores que você foi campeão? 2 na ida e 2 na terceira. 2 no 2 primeiro. na ida e 2 na volta. 2 no último. 2 na ida e 2 na volta. O Gabigol fez 2 na final da Libertadores em 19. Tá com a camisa 10. Tá bem entregue? Tá bem entregue. Eu falei isso pra ele, né? Com ele falou, mandou mensagem, né? Pô, quero botar 10 e tal, você aprova e tal. Eu falei assim, cara... Bacana. Não tem como, não sou a pessoa adequada para dizer se pode ou se não pode botar o 10. Você é a única pessoa que podia dizer, Zico. Aí eu falei para ele, olha, por tudo que você tem feito pelo Flamengo, cara. por tudo aquilo que você pro Flamengo, que você entendeu o Flamengo, qualquer número de camisa que você vestir, você vai representar bem. Porque é isso que muitas vezes o jogador tem que entender do que é o Flamengo. O Flamengo é um pouco diferente. A torcida espera não só os gols, não só os títulos, ela espera o coração, né? Aquela luta. É difícil ser filho do Galvão? Não. Te acostuma, né? Eu nunca fui filho de outro pra saber se é melhor ou se é pior. Mas eu acho que não. Questão de sacanagem comigo, nenhum deles foi dizer que tá vendo? Eles estão arrumando saídas. Sigam nas saídas aí. Não, é ótimo. Vai falar o quê, pai? Vai falar na televisão ainda? Não, é claro que é bom. Não sei responder essa pergunta. Obrigado. Me aproveitei por ser filho do Galvão para ter os melhores patrocinadores e estrutura adequada no momento certo. Então, tentei aproveitar o bônus, mas tem o ônus do negócio. Então, na vida, sempre que se consegue sucesso, tem o bônus, mas tem o ônus. Sempre tem. Então, você tem que saber aproveitar e saber lidar com isso. Então, eu sei que eu tive muito aplauso indevido, mas também muita vaia que eu não merecia, muita pancada que eu não merecia. A charge era o seguinte, era um garoto com a porta entreaberta, um cara com a mala na mão, cheio daqueles carimbos de viagem, aquele negócio de viagem, e o garoto dizendo, mãe, tem um cara aqui que tá dizendo que é meu pai. Quem que fez essa show? Eu sei lá, foi no Globo, não me lembro quem foi. Era muito bacana, mas não me lembro quem foi. Na verdade, o que eu fiz um link lá é um reconhecimento que a vida o mundo é redondinho, né? Então, é um reconhecimento de que eu também passo muito por isso, facilitado pelo mundo de hoje, que dá pra fazer um FaceTime, você liga por vídeo, você fala com a pessoa. A gente não tinha sequer uma maneira de falar por telefone adequado. Verdade. Você ligava e falava, tinha um delay, você falava alô, demorava 10 segundos pra voltar o alô, não tinha como ter essa conversa. E as viagens eram muito mais longas. Também, né? O fuso horário, as viagens muito mais longas. Então, você fazia uma cobertura de algo, você tinha que ir muito tempo antes, voltava tempo depois. E era muita viagem. Então, na verdade, não foi uma reclamação, mas uma constatação de que, sim, a família era maravilhosa, não é difícil ser filho do Galvão.
A gente teve um ambiente familiar muito adequado e muito bom. Óbvio que toda família tem brigas. Foi muito mais exposto isso na forma profissional do que dentro de casa, mas também me foi provocado. Eu acho que até por uma questão de eu viver a mesma coisa. De viajar demais, de ser ausente às vezes com a família. Eu consegui agora ir numa reunião de pais e filhos do colégio que estava 2 anos sem eu conseguir ir. Eu acho que eu nunca fui. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, então tem uma... O Kaká se diz tricolor insuportável. Sou chato mesmo. E o Popó é Flamengo de raiz como eu. Mas menos chato do que eu. Os filhos do Kaká são Fluminense que nem ele. Os filhos do Popó são Flamengo que nem ele como eu. Tá Pronto. certo. Fala aí. Agora, a sua incompetência... Minha incompetência? De não fazer 2 filhos flamenguistas, isso aí é imperdoável. Porque na minha casa, se não for flamenguista, eles já estão sabendo que eles vão pro colégio interno e ver o papai no final de semana. Não tem outra opção. Você vê como o Popó é muito mais bonzinho do que eu. Eu falei pro Cadu que ele poderia escolher tranquilamente outro time. Desde que fosse com você pro jogo do Fluminense. Desde que ele escolhesse outra família pra morar. Isso não tem problema nenhum. Eu falei, você pode escolher outra família pra morar. Você vê que a coisa... Quando é que vocês sacaram que o pai era um narrador esportivo, conhecido, famoso na televisão? Você tem algum momento? Na escola, eu acho. Quando as pessoas começaram a perguntar se é filho do Galvão mesmo, acho que é isso. Aí você fala, sou, eles, eu não acredito. E é muito engraçado que é o que acontece com meus filhos. Eles têm, obviamente, eles amam estar com você, amam o relacionamento, mas quando eles na escola também começaram a reconhecer eles como neto do Galvão, eles deram uma importância maior para isso. Eu acho que é esse, aí perguntam muito, o vovô é famoso e tal. O que o Cadu diz? O Cadu vai nas corridas com você. Vai. Ele é muito mais apaixonado em futebol do que corrida, essa é a verdade também. Ele assiste as corridas, vê e tal. Quando eu volto pra casa com o troféu, faz questão de ficar com o troféu um tempo no quarto dele. Só se eu trouxer outro pra ele tirar, pra renovar o troféu. Mas ele... Eu acho que é igual ao do Popó. Assim, ele tem uma noção de que quando a gente sai de casa, principalmente em ambiente esportivo, ou no autódromo ou no estádio, que as pessoas param pra tirar foto comigo, e ele fica assim, poxa, as pessoas conhecem meu pai. Meu pai é famoso. Conhecem meu pai. Aí uma vez ele falou assim, pai, mas você é tão famoso quanto o vovô? Eu falei, não, aí também não, filho. Eu tive que explicar pra ele. Eu tive que falar, não é assim. O vovô é bem mais famoso do que eu e tal. Às vezes as pessoas não entendem, eu sempre fui muito bravo dentro de um carro de corrida também, de que a gente precisa de um pico de adrenalina ou de algo pra gente manter o nível de atenção e a exigência na performance que a gente precisa ter, em tudo na vida. Felipe Massa, sentado onde você tá, disse que depois do acidente terrível dele, depois dele ter sobrevivido, os valores da vida mudaram pra ele. Muda. Mudaram pra você também? Muda. A primeira coisa que mudou foi eu aprender que corrida machuca. Eu não tinha a menor noção de que machucava. Pra mim era uma coisa que era igual correr na praia, era correr de carro. Acontecia com os outros, né? Não, eu não achava que machucava, porque eu já tinha batido milhares de vezes e você sai andando normalmente. Então, pra mim, não machucava nada. Eu podia fazer o que eu quisesse, podia destruir o carro que eu saí tranquilo. Aí eu aprendi que machucava. Aí aprendi a respeitar um pouco mais nesse sentido. E muda também depois de saber que você pode ficar paraplégico, que a vida ia mudar com certeza, porque sabe que é irreversível. Você começa a dar mais valor, mas você esquece depois com o tempo. A cabeça do ser humano é bem complicada assim. Depois você esquece, depois volta, enfim. De uma certa forma, mas muda o jeito de... Eu tenho certeza que muda pra qualquer um. Eu tenho muito orgulho de vocês. Amo vocês. A gente ama também, pai. A gente tem muito orgulho do nosso padrão familiar que a gente teve em casa. Ou talvez muito mais do que nosso currículo de pista. A gente falou muito de corrida aqui, mas... As histórias melhores não são de corrida. As histórias melhores da nossa família são de família e a gente tem muito orgulho de ter tido um padrão familiar, né? Você falou da minha mãe e tal, assim, não só seu, mas da família inteira. Muito, muito, muito legal. E as histórias que eu mais guardo hoje não é de corrida, até porque você nunca, dificilmente esteve presente nos autódromos quando a gente estava correndo. As melhores foi ter ido até o teu trabalho, não você ido até o nosso trabalho. Da gente ter participado do dia a dia na Globo, ou enfim, nos estádios, nos autódromos, vendo você trabalhar e vendo fazer o que você faz, entendeu? Isso foram as melhores lembranças e é o mais legal. Por isso que é legal estar aqui no teu trabalho, no teu canal. Eu fiquei sabendo aqui que o cara escalado para bater o último pênalti era o Denilson.
que tinha 19 anos. Olha a cabeça do Zagallo, a confiança que ele passava tendo no jogador. E o Denilson falou assim, eu devia acender uma vela, fazer oração todo dia. Eu falei pra ele, né? Você devia fazer oração todo dia pro Tafarel, que pegou 2 pênaltis, você não precisou cobrar. Ele falou, Galvão, você sabe que depois eu pensei nisso, eu ficava apavorado. Porque eu dizia assim, gente, e se eu tivesse batido? Se eu tivesse perdido? Um menino de 19 anos, o Brasil não vai pra final da Copa porque o menino perdeu o pênalti. Nossa. Último flash. Sai o ônibus. O Marcos Uchoa ia me chamar pra eu fazer. Passa o ônibus. Eu vi lá quem sentava na frente, eu sempre muito observador, a gente sabia. Érico Faria. Mas não quer dizer que o Ronaldo Gustavo sentar na frente não era fundão. Aquela cadeira vazia não significava, pô, ele podia estar lá atrás na hora. Quando o ônibus... Podia estar no samba. No samba. Quando o ônibus passou e o Mosca filmando, o Mosca fez assim. E aí, Denilson, que era o último em pé, o Denilson fez assim pra gente. Não me esqueça, falei isso pro Denilson. Ele fez, mas gaiato do jeito que é o Denilson. Esse negativo dele, tem um problema? Eu não vou jogar, então se dane, mas sei lá. Vocês sentem falta do gramado? Eu sinto assim, eu sinto assim, em um aspecto, eu tenho saudade, assim, entendeu? Mas o todo não, eu acho que as coisas estão muito dificultadas, a gente tem muito pouca possibilidade hoje, está um pouco estreito para o repórter, o trabalho do repórter. Mas, Galvão, assim, eu como o Mauro estava falando, eu tive a sorte, assim, sempre ser reconhecido dentro da TV como um cara que contava bem as histórias, que fazia reportagem, mas... Do ponto de vista do público, eu sou o repórter do Galvão, entendeu? Eu sou o cara da beira do campo. É verdade mesmo. Você já falou isso várias vezes e me honra muito. Esse é aquele cara Esse não é aquele cara que trabalha com o Galvão e tal? É o do Galvão, é o do campo. O campo é que realmente marca a gente, né? Então, tem muita relevância o evento ao vivo, né? É muito... embora eu sempre me realizei muito fazendo matérias de maior fôlego, matérias maiores e tal... Mas a emoção do campo, a adrenalina do ao vivo, aquilo é maravilhoso, aquilo é uma delícia de fazer, né? E corre pra lá e corre pra cá, e toma chuva, e toma calor, e frio, e não sei o quê. Cada frio, Quanta gente passou. Chuva, a gente hoje estava frio. vendo uma foto nossa lá na Venezuela, a gente junto uma chuva danada. O William, coitado, tinha feito o gol, tinha perdido a mãe o dia antes. Exatamente. Né? A gente passou por muita coisa marcante, realmente. Emociona quando você lembra Emociona disso. porque eu não projetei isso pra mim, Galvão, entendeu? Eu não pensava em me tornar... ter esse acesso, ter essas alegrias todas. O grande Tino Marcos. Essas realizações todas que a gente teve, né? E quanta coisa que a gente se divertiu junto fora, né? E que a gente sofreu junto fora. E que esperou não sei o quê e tal. Então, realmente é muito além das 4 linhas ali. Mas as 4 linhas também são mágicas, assim, realmente. Mauro, você de paletó, presidente da resenha, sente falta do gramado? Eu não morro de saudade não, Galvão. Não tem saudade do gramado, não? Olho lá, repórter debaixo daquela chuva, o jogo é 9h30 da noite, o cara tá lá desde 1 da tarde, e entra em tudo que é programa. São fases da vida. É difícil, eu fico olhando, falo, caramba, tá. Óbvio que eu adorava aquilo enquanto eu estava naquilo, adorei, me dediquei. E fazia muito bem. Fazia bem, um jogo ou outro que eu vejo, falo, pô, esse eu queria estar ali mais perto e tal. Mas, assim, de uma maneira geral, não. Estou confortável com essa nova função e já me preparando para parar com ela também, né? Mas deixa eu fazer uma... Quero curtir pescaria, né? A família que você falou, tô com uma neta maravilhosa, crescendo. Porque é o seguinte, é tudo esse glamour de foi X Copas, etc. e tal, você sabe o outro lado, que é ficar longe da família, não ver os filhos crescendo, não acompanhar nada disso. O torcedor, ele é movido por uma paixão que pode facilmente, nos dias de hoje, infelizmente, descambar para violência. Eu disse muitas vezes, será que vai precisar morrer alguém para que isso pare? Morreu a torcedora do Palmeiras e não parou. Botei vocês na história. Tino e Mauro, o que vocês pensam disso e como você agiria, Tino? Como agiria em relação ao seu trabalho, como você... o que você acha que você deveria e poderia fazer para ajudar com isso? Não, eu tenho falado ainda isso lá, tem oportunidade na SPN. Mas não como repórter, né? Não, como repórter, mas a gente emite opinião, né? Claro. Tô lá para isso. Eu acho que o problema é, sem dúvida alguma, a impunidade. Você ouve
qualquer delegado, promotor, mas esta lei ainda não leva esse cara pra cadeia. Mas como? Não, é que essa afasta o torcedor, mas não o proíbe de ir a campo, mas é um mês só. A gente precisa rapidamente ter outras leis para cuidar dessa história de agressão, e que serve pro mesmo, para racismo, xenofobia, etc e tal, porque para mim as leis para isso ainda são muito brandas, Galvão. Galvão, eu fui lá em Oruro, que o Corinthians teve aquele problema lá, os torcedores ficaram presos lá, eu fui lá, entrei na cadeia, etc e tal, no presídio, entrevistei, acompanhei, fiquei lá, fui 2 vezes lá por causa daquele caso e tal, pá. O que vai acontecer, o que não vai acontecer? Parece que 4 ou 5 deles estavam agora no motel pegando o Luan. Ou seja, esse negócio é lá de trás, 2013, 12, né? 13, 12, sei lá. Acho que 13. 10 anos depois, tem uma turma lá que tá fazendo a mesma coisa. Eu acho, Galvão, que a gente tem uma sociedade no Brasil adoentada, né? A gente tem uma sociedade movida muito por ódio, muito por agressividade. Confrontos. Polarizações, nervos à flor da pele. O que eu acho é que, além da impunidade, além das punições que precisam muito ser tomadas, também deveria haver uma campanha e uma mobilização para que a família do futebol, e aí eu digo desde os dirigentes que apoiam torcidas organizadas, que dão ingressos, dão guarita, porque tem interesses políticos que aqueles torcedores não os xinguem e tal, até os jogadores nos seus comportamentos em campo, os treinadores no seu comportamento em campo, que muitas vezes incitam a violência contra a arbitragem, com seus gestos e manifestações. Então, eu acho que tem que haver um desarmamento do espírito do futebol no Brasil, sabe? A comunidade, a família do futebol, ela precisa se desarmar e ser muito punida no início por causa disso, mas tem que se levar a sério mesmo. Reclamou, tchau. Hoje tem muita gente que diz que hoje é mais achismo do que informação. Vocês concordam, não concordam? Como é que vocês veem o trabalho de hoje? Bom, começando aqui, eu acho que assim, que em primeiro lugar a gente vive um momento que eu costumo chamar de uma epidemia da opinião. Não só no esporte, como também na sociedade de um modo geral. Acho que todo mundo é cobrado a ter uma opinião e as pessoas muitas vezes são levadas a ter opinião para ter cliques e para ter likes então eu preciso me opinar. Então faz com que as pessoas tentem saber de tudo. Quer dizer, aconteceu alguma coisa, eu preciso dar uma opinião porque meus seguidores querem que eu opine sobre isso aqui. Mas eu não entendo sobre isso, eu não tenho lugar para falar sobre aquilo, mas enfim, é cobrado o tempo todo a pessoa ser levada a dar opinião. Vou resumir, Galvão. Resume aí, porque o Tino já falou muito sobre isso. Eu não sou muito dessa história de saudosismo, porque fica parecendo que isso é saudosismo. Mas era muito mais gostoso, e eu acho que mais confiável. Porque eu perguntava as coisas olhando na cara da pessoa, e não só entrevistando um diretor, uma coisa. Hoje você manda um WhatsApp, frase vem... Quantas conversas nós tivemos com dirigentes ou com jogadores? Para saber, vai ser, fulano vai ser isso, não vai ser. Hoje você recebe um WhatsApp, né? Você fica assim, pô, mas não sei como é que hora que ele recebeu isso, que jeito ele respondeu. Eu não tenho como responder de novo de volta, ou até tenho, mas não é a mesma coisa que você tá perguntando ali, do tete a tete. E claro, as redes sociais, internet, isso tudo, nossa... trouxeram muitos benefícios. Claro. Ele falou do live view, de tudo, redes sociais, não sou nada contra e tal. Mas propiciou também a tal da fake news, essa história que todo mundo quer dar a notícia na frente dos outros, todo mundo, e às vezes não checa mesmo. Alguém falou ali, ele já fala, ele não vai checar os dois lados. Aí você vai ter que correr, porque aí vem pra você também isso, né? Os seus chefes, eu tô nativo, o Tino não tem mais chefe, graças a Deus. Mas mesmo. O Galvão ainda tem o Ingo, o Maroco, os chefes dele sabem o que é isso, que é ser cobrado. O cara fala, o fulano ali falou isso. Sabe, às vezes o cara falou sem ter ali, não, a certeza, porque alguém ele não checou, não é profissional. Não tô dizendo nem que seja uma fake news, mas... fulano vai jogar no Flamengo. Estão falando aí. Estão falando quem? E aí você vai ter que correr, ligar para as pessoas que interessam, para checar e tal. Então isso mudou. Você lembra o dia que você estreou, não? Não, aí eu fiquei igual o Bozó, aquele personagem de Chico Anísio. Eu ficava na garagem da TV Globo, com um crachá,
Aí passava o pessoal, os apresentadores, passava o João Roberto Marinho, passava o Roberto Irineu Marinho, e eu digo, eu tô na Globo, e mostrava que achava todo mundo. Você era igual a Bozó? Igual não, igual, perfeito, era o personagem do O Chico Bozó Anísio. era um diretor famoso, acho que ninguém nunca falou o nome dele, mas eu vou até prestar uma homenagem. Elmar Sérgio. E porque esse negócio de mostrar o Cachá, olha aqui, aqui o Chico Anísio criou o personagem do Bozó. Lá em Lima, no Peru, o pessoal, o cadeirante, eles podem ficar na pista. Aí o que os caras fazem? Vão na loja, alugam uma cadeira de roda. Que é isso, Arnaldo? Tudo cara forte, na beira do campo, cadeira de roda, qualquer coisa levantavam e queriam me bater. Mas acho que tem cabimento uma coisa dessa que o Arnaldo tá falando. Mas futebol é isso, rapaz. Você fala cada coisa, isso é coisa de maluco, cara. Mas é coisa de maluco, aquele jogo era coisa de maluco. Mas aí... E o presidente da República lá na arquibancada. Aí, primeiro tempo, lateral, que eu me lembro do lado esquerdo, que eu tava aqui na minha cabine de papelão. Lateral, aqui do lado esquerdo. E aí o Luiz Carlos Félix, bandeira pra cima. Eu tinha um combinado, que é o seguinte, se levantar a bandeira... Eu sou o Luiz Carlos Félix aqui, ó. Ô, Luiz Carlos, se você levantar a bandeira, é pra expulsar 2. Não é pra expulsar um só, não. Sim, senhor. Porque 95% das expulsões, você te bota um de cada lado pra fora. Isso, e eu tô aqui. E você olhava pra ele e dava as costas. Você olhava pra ele e dava as costas. E o povo começou a gritar. E o Romualdo do outro lado falava pra ele assim, baixa. E ele, Luiz Carlos Félix, aqui, com a bandeira erguida. Aí você foi lá conversar com ele. Eu não ouvi, eu tava na minha cabine de papelão, eu não ouvi o que você conversou. Eu sei que você chegou perto dele, ele baixou a bandeira. Ele queria que eu expulsasse o Chupitais, que era o capitão do time e que presidia o Peru quando o presidente dormia a sesta. Sabe? O cara mandava tanto. O cara tinha sido capitão na Copa de 70. Que tinha cada jogador espetacular. Mas ele comandava o país, porque o presidente dormia a sesta e ele, de tarde, era presidente. Tinha um Pitais, era um deus no Peru. E o Luiz Carlos Félix queria, com 15 ou 20 minutos de primeiro tempo, você expulsasse o Chupitaço. Na Copa do Mundo da Itália, que a TV Globo cortou um monte de gente, nós estamos em Roma, passeando para almoçar, fomos sair para almoçar, eu e você, e aí encontra um bandeirinha, que era um árbitro do Gabão, Diramba do Gabão. Certamente quem pagou a conta lá em Roma fui eu. Foi. Porque o Arnaldo era assim, ó. Não, eu não tinha feito não, mas era assim mesmo. Eu não tinha transformado o real naquela época, era euro. Era lira. Lira ainda. Lira, eu não encontrei casa de câmbio, então só tinha real. Tá certo. Eles não aceitavam o real, então não paguei o almoço. Então tá bom. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei na rua e encontrei o Diramba, que era um árbitro escalado da Copa do Mundo. Aí eu falei, Diramba, meu amigo, ele esteve comigo na Olimpíada e esteve comigo no Chile, no Mundial Sub-20. Aí o Diramba falou, eu pensei com ele, eu tô com um problema no coração, falando aquele francês dele, que eu entendi mais ou menos. Você entendia tudo, mas eu não entendia nada, mas eu entendi mais ou menos que ele tinha um problema no coração. Ele ia ser só bandeirinha, né? Aquela Copa do Mundo, porque não passou no teste físico. Primeiro jogo do Brasil, o Diramba do Gabão tá na bandeirinha. E aí o jogo tá correndo, de repente, primeiro impedimento, ele levanta a câmera, vai no Diramba do Gabão, e eu aí para fazer um bonito, um impedimento bem marcado. Por sinal, o único árbitro de cor de todos esses árbitros que estão presentes aqui. Disso. Aí aí apertei o botão, saí, o Pelé aperta outro botão e falou assim, que cor, Arnaldo? Rapaz, ele estava na tela inteira, eu não sabia o que falar. Aí você falou assim, você entrou na linha e falou assim, negro não é uma cor, negro é uma raça. E aí me salvou. E eu falei, meu Deus, que... Mas é muito bom você falar isso, porque hoje vivemos outros tempos e é muito bom que as pessoas entendam isso. É uma coisa que eu sempre falo para o país inteiro, falo para todo mundo, independente de raça, de credo, de cor, de ideologia, de escolhas pessoais. Mas mais eu passei que 15 minutos, Galvão, com aquele negócio na cabeça, vamos mandar voltar. Eu lembro disso. Vai ser o primeiro jogo e o último. Eu lembro Mas disso. aí, com aquele teu comentário, você também livrou minha cara, eu respirei aliviado e ninguém falou nada e continuei. Aí Pelé sempre foi fantástico, não quer fazer nada. Eu fiz naquela Copa do Mundo 52 jogos, porque eu fazia os jogos do Brasil, os outros jogos, e off-tube, quer dizer, lá de Roma, enfim, e como tinha pouca gente, eles falaram assim, Arnaldo, fica aí para você ajudar o Fernando Vanucci, falecido, no Bom Dia. Aí eu botava uma camisa, me maquiava, ficava sentado, e o Vanucci falou assim,
Arnaldo, e aí a arbitragem? Aí eu falei da arbitragem e tal. Um dia o Vanucci, eu acho que acordou mal, porque acho que na véspera você exagerou em alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eu sentei, o Vanucci fez o jornal Bom Dia Brasil, aí no final passou pro Brasil, e Arnaldo, esqueci de te chamar. Aí eu vi quem era o Vanucci. Era isso, ele esquecia de te chamar. Mas aí nunca mais você deixou de falar, porque você nunca mais esperou ninguém te chamar. Não, porque agora eu faço como eu tô fazendo agora. Eu pego na tua respiração. Você vai. Quando você vai respirar, eu pá. Aí uma tensão, a bola não entrava. Ai, meu Deus, vai pra pênalti. Eu vou largar o microfone. Vai pra pênalti. Ai, meu Deus, ele batia a mão na cabeça. Ele começou a botar atenção, não pode ir pra pênalti. E transmitindo... Passava o nervosismo pro público. Lógico. Não pode ir pra pênalti. E foi. Foi pra pênalti. O Parreira mudou o jeito dele pensar no futebol ali. Quando ele tirou o Zinho, botou o Viola, porque ele tinha Bebeto e Romário na frente, ele meteu um terceiro atacante pra tentar fazer o gol, pra não ir pro pênalti. Claro. E tinha aquela história, o Brasil no pênalti perde. O Brasil no pênalti perde, e vai pro pênalti. Aí vai, não lembro nem quem foi o primeiro. E a gente de pé... E a televisão que fazia... Ross Broadcast, que transmite pro mundo inteiro. Era filmando o Pelé, fazendo o Pelé. Não, só fez no fim, Arnaldo. Não, mas durante o jogo fez... É que você não prestava atenção nessa... Não, fez no fim. Não, na decisão pro pênalti ele fazia o Pelé também. No fim, Arnaldo, na comemoração, Arnaldo. Se fizesse, mostrava nós dois, não tinha jeito de fazer ele sozinho. Aí... Termina aquela maluquice. Acabou, é tetra. Aí eu abraço o Pelé daqui, o Arnaldo puxa meu óculos fica assim. E aí o Ciro vem, pula por cima da gente. Gravata. O Arnaldo me deu um mata-leão. É porque o Galvão era papagaio de pirata do Pelé e eu era papagaio do papagaio de pirata. Então, aí eu dei uma gravata, porque ele tava de pé, uma tensão. Você me deu um mata-leão. Aí eu dei aqui, aí o tetra... Como é que eu... Você sou todo rouco. Até hoje a gente vê. Aí a televisão gerou pro mundo. Ela queria gerar quem? O Pelé. Claro. Comemorando o tetracampeonato. Então, por isso que nós fomos Por isso que nós fomos papagaio de pirata. Ele que tinha sido tricampeão, Pelé é o único jogador com 3 títulos mundiais. Essa imagem ficou gravada. Foi pro mundo inteiro. E eu digo até hoje pro Arnaldo, nós éramos ali papagaio de pirata, porque... A TV mundial queria mostrar o Pelé, ou você pensa que é porque você era o Arnaldo, era o coelho FIFA? Mas eu fingia que acreditava que a televisão estava me mostrando, falar pra todo mundo. Foi fantástico, né? O gostoso é inverter a história.